Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno de Geografia e na aula de hoje falaremos a respeito de espaço urbano, tá? A gente tem uma característica aqui de que o espaço urbano pode ser definido como o espaço das cidades, o conjunto de atividades que ocorrem em uma mesma integração local, tá? Com a justa posição de casas, edifícios, atividades e práticas econômicas, sociais e culturais, né? Então tudo relacionado ali numa questão de integração local, onde as coisas estão integradas ali, seja o comércio, seja as casas, seja as práticas e atividades econômicas e sociais e culturais também, né? A gente tem a definição de um espaço urbano, tá? No entanto, é preciso estabelecer uma distinção entre o urbano e as cidades. Existem cidades, por exemplo, que não são consideradas urbanas, por possuírem uma pequena quantidade de habitantes e uma baixa dinâmica econômica, né? Então a gente não tem essa integração que a gente falou ali, tá? Para o IBGE, né, agora já numa questão de gráficos e números, uma cidade para ser considerada urbana tem que ter pelo menos 20 mil habitantes, tá? Se tiver menos que isso, a gente considera como um espaço rural, tá? Com o desenvolvimento das técnicas, o homem passou a viver em sociedade, né? Quando a gente começa a ter um avanço no mundo em si, a gente começa a viver em sociedade, a gente começa a ter as primeiras cidades, né? Começamos a ter um desenvolvimento maior na sua escala evolutiva, tá? Então o homem passou a construir cidades e seus espaços ali dentro das cidades, tá? Então começa a ter um avanço aí na humanidade, né? Dessa forma, com o desenvolvimento das relações industriais, o processo de urbanização, né, ou seja, o crescimento do espaço urbano em relação ao espaço rural, passou a ser a principal representação da modernidade, tá? Assim, temos a evidência de como a industrialização interfere e acentua o processo de urbanização, né? Então, a industrialização ela veio para dar um boom, para dar um up maior nas cidades, né, fazendo com que elas se tornassem urbanizadas, tá? Na era moderna, podemos dizer que o processo de crescimento do espaço urbano pode ocorrer por dois argumentos, tá? Os fatores atrativos e repulsivos, tá? Fatores que atraem a população e fatores que repulsam a população, tá? Que afastam a população. Bom, fatores atrativos, a gente entende, né? É o crescimento da cidade, muito por conta dos supostos, né, a gente coloca entre aspas aí, benefícios que ela oferece, tá? Principalmente aqueles que são relacionados aí ao crescimento industrial, em que boa parte da população do campo é atraída pela oferta de mão de obra, as possibilidades de crescimento, emancipação social, né? Então, a cidade ela tem os seus atrativos ali para um crescimento, né? Claro que muitas das vezes isso não acontece, tá? Mas ela tem esse aval, né? Ela espelha isso para os outros, tá? Já os fatores repulsivos são aqueles que fazem com que a gente tenha a saída dos trabalhadores do campo em fase de mecanização da produção agrícola ou da concentração fundiária. A urbanização causada por fatores repulsivos costuma ser mais acelerada e releva uma maior quantidade de problemas sociais, sendo caracterizada como uma classificação de países subdesenvolvidos, tá? Entre as cidades podemos citar os casos de São Paulo, Rio de Janeiro, Cidade do México, entre outras, tá? Então, quando a gente tem uma saída dos trabalhadores, né, muito por conta da mecanização do campo, né, do aumento das máquinas, da quantidade de máquinas ali, então faz com que o produtor não precisa de uma pessoa ali para trabalhar, porque ele já tem as máquinas fazendo todo o serviço e de maneira mais rápida, né? A gente tem a saída dos trabalhadores, tá? Bom, assim, através dos fatores atrativos e repulsivos, podemos perceber que o espaço urbano cresce principalmente com a migração dos camponeses, né? Nessa migração de campo para a cidade, né? Muitas pessoas saem do campo para ir na cidade. E quando isso tem grande quantidade, né? A gente chama de êxodo rural, né? A saída de muita gente do campo para a cidade, tá? Quando esse processo acontece, a gente tem um crescimento desordenado das cidades, né? O que foge do controle ali do Estado, a gente tem os problemas sociais urbanos ali em grande escala, né? A favelização, a ocupação irregular de determinados locais, índices de miséria, né? Porque são pessoas a mais que estão ali, né?
Então, se não tiver um planejamento necessário, a gente acaba não tendo o suficiente para todo mundo. Isso gera também a violência e muitos outros fatores ali também, tá? Bom, passando um pouquinho para questões de conceito, né? A gente tem as classificações das cidades, tá? Coloquei aí listando cada uma delas com várias características, tá? Temos a metrópole, que são cidades com altas densidades demográficas e que concentram variados tipos de universidade, estabelecimento comercial, banco, órgão público, jornais, emissoras de TV. Então são cidades ali onde ela está bem desenvolvida, né? Mas temos uma além disso, né, que são as metrópoles mundiais ou globais, aquelas que não influenciam somente ali na questão na questão ali daquele território próprio, né? Ela influencia em outros locais como Nova York, como São Paulo, Rio de Janeiro, né? Todo mundo conhece Nova York, todo mundo conhece o Rio de Janeiro, né? Então eles acabam sendo grandes centros econômicos ali e para pontos turísticos também. Tá? Temos as megacidades, que é o termo para definir uma cidade que cedia uma aglomeração urbana com mais de 10 milhões de habitantes, tá? Então a gente tem ali, quando a cidade passa a ter mais de 10 habitantes e que ela tem um processo de urbanização muito rápido, a gente chama de megacidade, tá? Temos as metrópoles regionais também, que são cidades com mais de 1 milhão de habitantes, tá? Que tem várias atividades econômicas, né? Então, tem atividades econômicas ali diversificadas, mas não possuem uma grande influência, né? Se comparadas com metrópoles nacionais, tá? E temos também as capitais regionais, né? Que corresponde a cidades de grande e médio porte, né? Que tem uma vasta influência por vários municípios ali que estão à sua volta, tá? Mas apesar desse nome, né, podem não ser capitais de estado, então elas têm uma certa influência mesmo não sendo a capital daquele local, tá? Temos também as atividades que a gente tem no meio urbano, né? Quando a gente fala de economia, a gente sempre fala a respeito de atividades, tá? Principalmente as indústrias, né? Na questão do setor secundário da economia, né? Lembrando lá dos três setores, primário, secundário e terciário. As atividades no meio urbano, elas costumam ser muito mais na questão do setor secundário, tá? As indústrias ali, né? Locais de transformação de qualquer matéria-prima e objetos para consumo, né? Elas se instalam em vários lugares, né? Onde a gente tem a mão de obra, tem a matéria-prima, o transporte de energia, de mercadoria, né? Para que a gente tenha uma comercialização, né? E ir para o terceiro setor, tá? É possível classificá-la em três grandes grupos, tá? Indústrias de base, indústrias de bens intermediários e indústrias de bens de consumo, tá? E temos vários exemplos aí de indústrias importantes no nosso país, né? Como a Petrobras, a Vale, a Ambev, a Apple, tá? Já aí com relação ao mundo, né? Que também faz muito parte do Brasil, né? Muitas pessoas consomem produtos da Apple, da Samsung, da Volkswagen, da Coca-Cola, né? Entre outras, tá? E aí a gente tem a classificação a respeito delas, né? A indústria de base ali, né? São aquelas que fazem a transformação da matéria-prima bruta, né? No seu início, tá? Encontrada diretamente ali na natureza, tá? E faz com que a gente tenha, né, a produção de equipamentos, né? Ou essa matéria-prima sendo usada para outras indústrias também, tá? Temos as indústrias de bens intermediários, né? Como eu disse, está ali no meio ali desse processo, tá? Onde a gente tem a produção de outros bens, né? Insumos que vão ser usados para outras indústrias e as indústrias de bens de consumo, tá? Que elas se dividem em bens duráveis e bens não duráveis, tá? Que são aquelas mercadorias ali que podem ser usadas por bastante tempo, né? Como eletrônicos, roupas e calçados, e os não duráveis, né? Que são os produtos perecíveis, né? Com prazo de validade curto, né? Como alimento, como remédio. Então a gente se divide ali em três etapas, né? Na questão industrial, e a bens de consumo sendo dividido em durável e não durável, tá? Temos também as prestações de serviço, né? Que é onde a gente chega, né? A gente passa da indústria e vai para a prestação de serviço, que seria o terceiro setor, né? Que corresponde ao terceiro setor da economia, né? O de maior destaque nas cidades, né? O que mais acontece, sendo dividido de três maneiras também: o básico, né? Atividades domésticas e artesanais; superior,
com finanças, educação, saúde, e o quaternário, né, com mão de obra qualificada, desenvolvimento de software, né? Então, tendo que ter uma certa bagagem para realizar esse tipo de atividade, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e até o próximo vídeo.